Vemos uma elfa princesa agradecendo um guerreiro, afinal ele derrotou o deus maligno. E esse guerreiro com máscara de lutador e cueca é chamado de Sanraku. E após ser reverenciado, ele dá uma bica à princesa, já que finalmente zerou esse jogo, dito como Fairy Chronicles, um jogo em realidade virtual. Em uma época que os jogos VR se tornaram comuns, existem vários lançamentos e consequentemente jogos que não atendem aos critérios de tecnologia gráfica, entre outros. E eles são chamados com razão de jogos ruins. Normalmente as pessoas odeiam esses jogos, mas tem alguns que buscam esses jogos para ser um desafio de verdade. E um desses é o nosso protagonista Rakuro Hizutomi, conhecido como caçador de jogos ruins. Com a manhã chegando, o protagonista, após virar a noite jogando, vai para a escola, e uma garota de longe tenta treinar como falar com ele, mas na hora do vamos ver, um amigo dele aparece na hora e empata tudo. A tarde chega com a Taurei aparecendo em uma loja de games para ver se o tal garoto estava lá, uma jovem apaixonada, mas infelizmente há um tempo ele não vai lá, já que está enfurnado na sua casa tentando zerar o tal jogo Fairy merda alguma coisa. Quando ele aparece para procurar outro jogo ruim, só que bom, e a Rei some com vergonha apenas vendo ele reclamar do jogo, quando a dona da loja recomenda para ele pela primeira vez jogar um jogo realmente bom, já que ele vai saber realmente aproveitar as coisas boas do jogo, já que passou por muito jogo ruim. Um jogo de realidade virtual com mais de 30 milhões de jogadores, Shangri-La Frontier. E pela primeira vez ele aceita um desafio de um jogo dito como perfeito, Link Starto. Um AD é tocado e é começada a criação do personagem. Mesmo com uma vasta gama de classes, ele escolhe mercenário de 2 espadas, naturalidade e andarilho para ganhar bônus de sorte, já que a sorte afeta não só críticos, como também a chance de dropar algum item no jogo. E por fim, a personalização do personagem, que é o que todo mundo mais demora. Feito então um personagem com espada dupla de mercenário, uma máscara de pássaro na cabeça, vestindo nada, e com 9.000 moedas do jogo inicial, que são chamadas de money. A estratégia dele foi vender todo o equipamento inicial durante a criação de personagem para já começar com mais dinheiro e priorizar armas melhores, o triplo do dinheiro inicial. E para não ficar peladão no meio do jogo, ele esconde a cara com essa máscara de pássaro. Bem, faz sentido até. Além do nick dele, que vem do Hizutomi Rakuro. Hi significa sol ou sun, Iraku, do seu nome formando Sanraku. Ele então pula o prólogo e agora o verdadeiro Link Starto é feito, puro cinema. Ele aparece no tal mundo, mas em uma floresta, e apenas se impressiona com a realidade desse jogo, como se realmente estivesse na vida real. Mas o que ele não sabia era que pessoas que escolhem andarilho como naturalidade é spawnado em algum lugar aleatório da floresta. Ele então vê a cidade inicial, Frustia, seguindo na direita, e uma floresta desenfreada na esquerda. Ele segue andando para ver no que dá, mas como tem apenas 3 de vitalidade, tá quase nu, ele sabe que tem pouca resistência, então vai ver até onde pode chegar usando apenas a sorte. Ele então é atacado por um Goblin, desvia, puxa suas espadas para testar o combate do jogo. Como ele está leve, ele desvia facilmente e corta o bicho no meio com um golpe, upando de nível e pegando a machadinha do Goblin do chão, que tem metade da durabilidade por ter sido usada. Muita coisa absurda nesse tal jogo divino. Ele percebe algo no mato e é atacado por um coelho. Ele desvia, mas se for acertado com certeza vai morrer. Um coelho Vorpal é revelado. Ele é atacado de novo, que desvia e acerta um hit crítico, mas ao avançar o coelho toma um acerto crítico no pescoço e desaparece. Já Sanraku upa pro nível 4, não dropa a adaga do coelho infelizmente, mas aprende o contra-ataque relâmpago, já que fez a condição correta para desbloquear. Um skill que utiliza o aparar, o parry para os mais chegados, do qual você reflete um ataque com a arma. Um jogo aparentemente muito bem feito, já que mesmo em nível baixo, se ele jogar bem, ele vai conseguir derrotar alguns monstros de alto nível, usando estilos de lutas diferentes. E o mais impressionante é que não tem nenhum bug até agora. Sanraku então, usando as machadinhas dupla, segue derrotando ogros e upando para o nível 12, upando até o 50 a sorte, mas nada do coelho Vorpal aparecer. Quando depois de muito tempo jogando, ele finalmente consegue 2 facas Vorpais, que dão um bônus de crítico além de skills novas. Mas por ter upado bastante, os monstros já ficaram fracos demais, e por ter andado bastante, ele já tá próximo da segunda cidade, chamada Secundeio, precisando apenas atravessar a ponte do vale. Já na cidade inicial, alguém com uma armadura enorme aparece, sendo a Arei, que jogava esse jogo há muito tempo e tentou dar boas-vindas ao Sanraku na cidade inicial, mas teve o azar infelizmente, já que ele já está indo para a segunda cidade. Quando próximo da ponte, ele se encontra com o primeiro boss, a Cobrona Voraz. Ele avança com sua espada, ativa os passos prateados e desvia de tudo facilmente para aprender os movimentos, já que precisa matá-lo sem tomar nenhum dano. Basicamente um golpe o mata. Ele vai acertar, mas por causa da durabilidade da sua arma, ela é quebrada. Ele puxa então suas adagas Vorpais. Ele vai usar um skill, mas é contra-atacado com veneno. A partir de agora, ele tomará dano a cada 10 segundos.
segundos, o que dá um limite de tempo para ele vencer do boss. Mas não é problema, já que zerou vários jogos podres. Ele segue lutando sabendo que tem 4 minutos e que precisa dos seus ataques críticos, que nesse jogo não é aleatório. Você precisa acertar em pontos críticos ou locais fracos, como por exemplo a cabeça de alguém. Ele então, usando sua perfuração, cria seu próprio ponto fraco no boss, acertando vários críticos, mas não o matando. Pra ele, infelizmente, achou que estava sendo um bom player, que derrotaria ele sem se curar. Foi arrogante. A cobra então vai o devorar, mas é parado. E com um contra-ataque relâmpago, ele defende e se segurando no cabelo da cobra, ele acerta o olho, derrotando então seu primeiro boss, upando pro nível 14 e dropando alguns itens que dão dinheiro. Mas ele não tem tempo a perder, coloca tudo em ponto de agilidade e energia para correr até a próxima cidade, para registrar seu save point para não voltar lá atrás. Já na cidade, um garoto pergunta para sua amiga se ela quer domar um monstro canino, que diz que sim, já que quer criar animais nesse jogo. O que deixa o garanhão feliz, já que conseguiu fazer a garota que ele gosta jogar o seu joguinho. Eles escutam um barulho e vem um pássaro correndo. Ela acha que é um monstro e puxa seu arco, mas ele percebe seu nickname em cima, e ela para, já que se ela matar o cara, se tornará um PK, que significa Player Kill. O cara entende a situação, já que ele é mais experiente no jogo, e diz a rota para a hospedaria, e diz que para se registrar no seu ponto de retorno precisa entrar na cama, ajudando demais o Sanraku, que segue correndo, chegando no local e registrando seu spawn no último HP, dando certo, mas morrendo, do qual seus status são temporariamente reduzidos, e aproveita a deixa para sair do jogo por um momento. Retornando agora para a segunda cidade, mas sendo sua primeira experiência com cidades. Ele vai em uma loja comprando um conjunto anti-lâmina apenas para ser fashion e não colocando a máscara. Ele vai então pro ferreiro, que é dito que se realmente ele quiser algo bom, ele precisará buscar matéria-prima. Ele mesmo vai ter que trazer. Ele então segue no caminho para a terceira cidade, do qual fica o pântano das dificuldades, onde tem minérios que ele mesmo precisa minerar com uma picareta, mas infelizmente fica meia hora e só consegue 2 dos 5 que ele precisa, quando ele acha um sapo que suja ele todo e vaza, como se fosse um ônibus em dia de chuva. Ele fica com raiva e o acerta com a picareta, indo finalizar com raiva, mas que demora, já que o pântano reduz a velocidade de movimento de todos os players, fazendo com que todos caminhem, mas ele chega e consegue a pele do bicho, que é o mesmo material usado para fazer sua roupa. Ele vê gente passando e sabe que o servidor vai entupir de gente com as férias de verão enfim chegando. De todo modo, ele após 3 horas junta muitas pedras, já que tem muita sorte, e junto a isso um fóssil de caixão de pântano, algo extremamente raro, que dá para fazer uma arma bacana. 2 adagas do pântano são feitas, armas que reduzem a queda de durabilidade depois de um crítico. Com isso, o NPC dá um aviso que é melhor ele não sair, já que a noite está chegando e tem monstros perigosos. Mas pela sua penalidade ter sumido, ele se sente confiante e sai mesmo assim. Já Arei, que procurou na floresta toda e não encontrou o Sanraku, pensa que ele derrotou a cobra ou morreu e foi para a segunda cidade, mas ela duvida que um jogador novo conseguiria fazer isso, mas afinal é ele, então ele conseguiria. Sanraku então luta arduamente com um goblin de chapéu vermelho muito forte. Ele tenta juntar informações sobre tudo que o vendedor disse, o que vai ajudar ele a upar, já que darão mais XP, mas mesmo assim, será que esse goblin não é forte demais? Ele, diferente de todos os goblins convencionais, tem muito HP e usa fintas nos ataques, é como se fosse o normal desse lugar, o básico. Mas o pior é que ele tem um skill que chama mais monstros para ajudar. Ele teve trabalho todinho com um inimigo, imagina essa quantidade. Mas ele sabe que mesmo que se correr, não vai sobreviver. Quando ele pensa, fugir? Pra quê? Já que está se divertindo. Com isso em mente, ele entra na batalha pra vencer, ou melhor, pra se divertir. Quando ele vai entrar, algo acontece. Afinal, ele estava subestimando o jogo. Estava se divertindo demais, praticamente se viciando. Mas esse jogo não é só isso. Quando algo aparece, uma fera enorme. Nesse momento, ele conheceu o verdadeiro Shangri-La Frontier. Na sua frente aparece um monstro único, Lycaon, o atacante da noite. É visto um prédio do qual é trabalhado por a empresa desse jogo. Dentro do PC é visto uma estatística, monstros únicos derrotados até o momento do jogo, 0. E história do mundo atual, progresso, 0%. Vemos Rei entrando no seu personagem, perguntando para o tal veterano que viu o Sanraku, e ele diz o que sabe. Ela então com um skill sai voada, e o veterano percebe o símbolo na capa, que é de uma guilda que o foco é o monstro único Lycaon. Normalmente os monstros spawnam sempre, mas esses únicos não podem, são literalmente únicos. E dizem que existem 7 deles, mas ninguém sabe quais são os critérios para acharem. Por isso foi criado guildas para focarem neles, mas eles são fortes demais. Já faz um ano do lançamento do jogo e mesmo com
mais de 30 milhões de jogadores, ninguém nunca derrotou nenhum único sequer, e ele está à frente de Sanraku. Mesmo os Goblins sendo tão fortes, eles foram dizimados por essa coisa. Tudo fica em silêncio quando Lycaon avança. Ele defende com o parry, mas não consegue causar dano. Por fora ele fica feliz porque sobreviveu a um golpe, mas por dentro sabe que foi por pouco. Se não tivesse treinado, não conseguiria, já que a skill parry perfeito dele faz bloquear qualquer ataque físico se for no tempo certo. Praticamente ele teria morrido, então não pode se descuidar. Ele puxa suas lâminas vorpais e seu passo prateado para avançar, acertando alguns críticos. Mas quando as nuvens escondem a luz da lua, a fera desaparece, atacando de surpresa e por pouco, já que a lua voltou a brilhar. Mas sempre que a lua some, a fera some também. Ele tenta aproveitar para dar dano e desviar, mas é como se ela usasse teleporte. Então ele apela para o parry mais uma vez. A luta se intensifica, mesmo atacando por 5 minutos parece que ele nem se feriu, mesmo acertando uns 200 críticos. E as lâminas estão com pouca durabilidade, mas mesmo assim ele se diverte com esse jogo divino. Ele acerta um golpe no olho e se distancia, mas a fera uiva, as nuvens cobrem novamente e é a vez dele. Com um corte, ele perde suas pernas, de alguma forma ele foi acertado. Apenas 1 HP é o que sobra, mas dessa forma ele reconhece que perdeu e que ele é mais forte. Mas por ter sido tão bem feito a programação, ele sabe que dá pra vencer. Ele não liga mais pra boss final ou história. Seu boss final será ele. Então com uma mordida, ele é morto e a marca de Lycaon é ativada. Após voltar, ele aparece na hospedaria de Secundale com uma marca no seu corpo e a descrição basicamente: ele não pode mais colocar equipamento na parte do corpo que tem a marca. Inimigos fracos fogem dele. Toda conversa com NPCs são afetadas pela marca. A única vantagem é que ele ganha resistência a efeitos mágicos e pode ser removido por um santo ou derrotando quem lançou. Resumindo, ele se ferrou demais. Aproveitando que se acalmou, ele vai em um beco para distribuir seus pontos, já que upou pro nível 28 e lança a maioria dos pontos em estamina, agilidade e sorte. Continua com a mesma vitalidade, literalmente um boneco de papel que perde com um golpe, mas é veloz. Perfeito. Além de seu maior status é de sorte, então ele deve contar com ela. Falando em sorte, um coelho do nada cai na cabeça dele, um coelho de cartola. Ele olha o relógio e chama ele para algum lugar. Começa uma perseguição e quando ele chega em um lugar sem saída, ela abre uma porta e entra. Cenário único, convite do país dos coelhos. Ele até viu algo parecido no detonado que ele leu, onde existem cenários únicos que não se sabe como funcionam ou o que fazem, mas são raros e concedem coisas incríveis. Ele fica feliz por achar que é o resultado do seu status de sorte, mas o que ele não tinha lido é que o nível recomendado é de 80 e ele é apenas 28. Ele então chega em Rabbit, cidade desse cenário único, uma cidade toda de coelho. Ele fica impressionado quando o coelho vestido começa a falar e diz que estava à sua procura, já que todos daqui gostariam de conhecê-lo. Mesmo sabendo que iria perder, lutou com bravura contra o atacante da noite, acertando golpes sem mesmo levar um único. Com certeza ele é a personificação da alma Vorpal. Graças à marca do bicho, ele foi reconhecido como um indivíduo e o chefe desse local quer encontrá-lo. Ela se apresenta como Emuro e o leva ao Palácio dos Coelhos. Ele fica animado, mas ao entrar, encontra um coelho muito B10, fumando um nargas, chamado o chefe de Rabbids, Visat. Na vida real, o rei vai na loja de jogos, mas não vê o Rizutomi, e nem no jogo o achou, já que ele faz coisas que jogadores comuns não fazem, então boa sorte para ela contar o que ela sente. Já na casa dos Rizutomi, a irmã do Prota segue para a escola e ele fica brisando procurando sobre o cenário único que achou, mas as informações da comunidade são vagas, e nada é igual ao que ele viu, já que conversou com o chefe daquele lugar que elogiou sua tal alma Vorpal, e o chamou para ser seu mestre e treiná-lo, que ele obviamente aceita e é confiado Emuro para andar com ele. Sanraku descobre que tem um save point aqui, mas antes de ir, Vashi lembra de algo e coloca uma coleira nele, colar da alma Vorpal, que quando equipado, o usuário recebe metade dos pontos de experiência, mas ganha 2,5 vezes mais pontos de status ao subir de nível. O que de início é ruim, já que ele estava rushando muito o game, mas é muita vantagem, já que ele vai ter mais status do que uma pessoa mesmo tendo o mesmo nível dele. Após tudo isso, ele tenta procurar sobre o Visat, Emuro ou até o colar que recebeu, mas nada é encontrado no fórum do game. Um cenário único que só ele conhece, quando lembra que tem um compromisso em um joguinho online. Ele entra em um jogo ruim online chamado Berserk Online Passion, um jogo de luta bem ruim, onde os players diários são menos que 100, por isso a maioria dos jogadores se conhecem, e todos viciados em jogos ruins. Um deles é Katsu, seu amigo que entra em uma luta onde vale tudo,
bugs que eles mesmos criaram e renomearam, com o Sanraku perdendo já que só jogou aquele tal jogo divino, e o chama pra jogar, que mesmo sendo um jogador profissional de jogo de luta, diz que vai dar uma chance nesse tal de Shangri-La Frontier. E diz que quem também está jogando é Arthur Pensilgon, uma amiguinha PK que eles conheceram por aí. Em Shangri-La, Emuro tira eles de lá com o portal e segue junto de Sanraku para tentar chegar em Tardema. E, incrivelmente, Emuro é forte, mas existe um problema que ele não pensou. Como ninguém sabe da Emuro, alguns players ficam surpresos com ela, tirando uma foto que irá complicar ele bastante depois. Enfim, saindo da cidade, ele faz o teste da marca do Lycaon, que faz com que monstros fracos fujam, mas é perfeito para ele, que tem muita velocidade, matando o bode, e a partir daí querendo ignorar tudo e todos até chegar no boss, e chegar em Tardema, mas que só consegue ver pântano para todo lado, o que é um problema já que o boss será lá, e é chamado de Cavador da Lama, um bicho que literalmente nada nesse lugar, sendo a pior combinação para as habilidades do Prota. Emuro fica em seu ombro, mas o boss ataca como um tubarão na lama. O Prota usa a skill Movimento Deslizante para desviar e se prepara para lutar com suas lâminas vorpais, em uma evolução do aparar perfeito, criando o Repel Counter, que não só apara, mas também contra-ataca. Skills incríveis, mas que tem timer de 10 segundos para usar de novo. O bicho aproveita para avançar, quando Emuro puxa um livro e usa Lâmina Mágica, um skill que dispara acertando o bicho, mas ainda fica difícil, então ele usa a evolução do Perfurar, chamada Lâmina Espiral. Funciona e ele dá muito dano, aproveitando que passou o tempo, antes de ser comido, ele usa seu Repel Counter, acertando outra Lâmina Mágica e dando mais dano ainda, quando o boss só some. Um terremoto começa e ele é jogado pra cima, tomando dano e sabendo que dessa altura ele irá morrer. Ele pensa em algo, mas não há o que fazer. Quando Emuro usa um teleporte para subir junto a Sanraku no ar, de novo acumulando dano de queda em cima do boss, acertando um ataque arriscado, Queda Meteoro, derrotando o boss, sobrevivendo com 1 de HP e upando pro nível 29. Conseguindo vencer o boss, ele usa a erva para se curar e segue pra cidade, impressionado com a força de Emuro, e ela mostrando uma magia que faz com que ela se transforme em humana para se esconder no público, mas que gasta mana demais, então vai ficar tomando poção de mana para durar. Eles entram na cidade, mas alguém para ele, chamada Animalia, quando vemos as consequências dos atos daquela garota. Após tirar a foto do Sanraku e da Emuro, elas postam no fórum com a inocência apenas para saber como domar um coelho, mas que gera um caos para o Sanraku, já que várias guildas agora pensam em emboscá-lo para saber sobre o coelho e também sobre o Lycaon, por causa de sua marca. E o que era para ser uma dúvida gera um hate nelas, trazendo até PKs onde matariam ele quantas vezes forem necessárias para saber das informações. Ou seja, agora todos conhecem ele. Essa tal de Animalia quer saber como ele domou um coelho vorpal falante. Ele tenta fingir que não sabe quando são atacados por uma PK, a tal guerreira de lápis amiga dele, Pensilgon, level 99 e a caveira de PK em cima. Com isso o app e o vídeo termina por aqui. Bem, eu não vou me estender muito nesse final. Finalmente eu consegui gravar, eu tive alguns problemas, acho que fiquei umas 2 semanas sem gravar, agora eu tô numa academia, tô mais tranquilo, que é nice, e agora eu vou gravar. Finalmente eu consegui fazer os vídeos. Eu tô com 3 roteiros pra gravar, eu vou gravar logo. Vou comprar pão aqui. Cada um dos roteiros tem bastante episódio. O primeiro tem 5, o segundo tem 5, o terceiro ele tem menos, tem 4 e tem menos conteúdo, se não me engano. Mas os vídeos tão interessantes, dá pra assistir. E eu quero pegar essa monetização. Tô com 3.600 e pouco. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tamo junto, valeu, falou e fui!